Mães vitoriosas celebram a vitória. 2 Timóteo 5, a parte C, Paulo falando a Timóteo: e estou certo de que também a fé não fingida habita a sua vida, habita a vida de Timóteo. Essa manhã é uma manhã especial para todos, e nós queremos, em especial hoje, trazer uma mensagem, uma reflexão para as mães nessa manhã. E o tema da nossa mensagem são mães vitoriosas. Mães vitoriosas. Eu achei tão bonitinho, né? Os irmãos postando I love mom, né? Pois é, irmãos, mas nós precisamos tomar muito cuidado com tudo que está até parecendo que é bonitinho. É uma organização abortista que está divulgando isso. Nós precisamos tomar muito cuidado. É uma das maiores propagandistas para a destruição das famílias. Ontem o Estado de São Paulo trouxe essa denúncia no jornal. Se você não leu, você pode consultar no Estado de São Paulo de ontem. E que o Brasil hoje é um dos grandes exportadores de fetos, de órgãos de fetos para os Estados Unidos através das clínicas abortistas. E toda a propaganda que vem hoje, feminista, tentando dizer para a morte das crianças através do aborto, que já é uma portaria do Ministério de Saúde, visa nada mais, nada menos do que ser favorável ao aborto. Então, queridos irmãos, eu não posso deixar você continuar fazendo isso. Então, se você fez isso, estejamos muito atentos. Essa senhora, ela tem assento permanente na ONU. A senhora que é a presidente dessa organização que propagandeia o aborto em todas as nações. Nós vivemos uma época muito difícil, aonde estão querendo dizer, semana passada eu trouxe aquele artigo falando referente à Suécia, e fui estudar um pouco mais a fundo o tema da Suécia, que alguns irmãos me mandaram alguns questionamentos, falando que a Suécia é o melhor índice de desenvolvimento humano, mas a Suécia, nos últimos 10, 20 anos, é o país campeão de aborto, e principalmente de aborto de adolescentes, justamente por causa da metodologia de ensino sexual que é precoce. Crianças de 12 anos, de 13 anos, que já fizeram 2 a 3 abortos. Olha que coisa absurda. Então nós precisamos ter muito cuidado hoje em dia. Nós estamos realmente numa luta hoje, queridos, pró-vida, não esqueça desse tema. Nós somos grupo pró-vida. Nós somos grupo que não podemos estar alinhados com um pensamento de esquerda. Nenhum dos partidos de esquerda do nosso país, infelizmente, são pró-vida, eles são pró-abortistas. Você pode pegar, está lá no quadro, está lá no site do PT, o conteúdo programático da última revisão que eles fizeram agora em janeiro, e eles colocaram lá: o grande projeto é destruição da família e do contexto histórico judaico-cristão. Isso está no site do PT, está no site do PCdoB. Se você ler o Manifesto Família de Lenin, o Manifesto Comunista da Família, o que ele visa? A destruição da família judaico-cristã, a destruição da família segundo a palavra de Deus. Nós precisamos tomar cuidado, porque o esquerdismo agora está se transvestindo de pessoas que estão tentando, até se dizendo evangélicas, se travestindo e com a defesa do aborto. E eu quero falar claramente do partido da Rede. Eu preciso trazer esse alerta hoje.
Porque mãe é formadora de opinião, mãe é líder, mãe aonde estiver, ela influencia, a sua palavra tem um poder muito grande, e nós precisamos estar identificando o que nós estamos lutando. Nós lutamos contra tudo que queira destruir a cultura da palavra de Deus, a cultura cristã, a cultura da família. Nós lutamos contra essas coisas. Nós não estamos falando de simplesmente de partidos, nós estamos falando de fato de uma cultura, de um mundo que está cada vez mais está contaminado com isso. Sexta-feira eu estava assistindo a Globo News, e a pessoa, a psicóloga Gisele Navarro, estava dizendo assim: olha, a gente não pode querer aprisionar a pessoa. Eu parei, olhei, porque o conceito judaico-cristão traz o quê? Deixará o homem, a sua família, unir-se-á a sua mulher, e os dois formarão então uma nova família. Esse é o conceito, esse é o princípio nosso de família. Isso é princípio milenar. Mais de 5.000 anos as famílias judaico-cristãs são formadas assim. Nós não estamos falando de uma historinha que foi inventada, como o bispo Robson Cavalcante, no seu livro Casamento e Sexualidades, ele quis trazer para nós que a monogamia é um evento novo. Não é. Monogamia não é um evento novo. Monogamia é o propósito de Deus. Tanto é que quando Salomão cai em si, ele vai dizer lá no livro de Eclesiastes o quê? O que é bom? É bom que o homem fique junto com a mulher da sua juventude. O que é a felicidade? Ele diz lá, a felicidade é bom que o homem e a sua mulher vivam juntos e desfrutem do suor do seu trabalho, bebam do seu vinho e comam do seu pão. Salomão, que foi o homem mais sábio, que conquistou muitos impérios, foi um homem poderoso, e assim começou então a desenvolver o seu concubinato, o seu harém. Ele chegou à conclusão de que não vale a pena, o que vale a pena é viver segundo a palavra de Deus. Nessa manhã eu estou falando com as mulheres, estou falando com as mães, estou falando com todos aqui, porque eu entendo do seu papel como formadora de opinião, para que você não deixe que seus filhos sejam influenciados por essa cultura perversa, essa cultura da experimentação, essa cultura do materialismo, essa cultura do hedonismo, essa cultura do troca-troca, dessa cultura de que quanto mais, melhor. Não é isso. A palavra de Deus nos orienta que o propósito de Deus para o homem é que ele constitua família, porque assim ele tem mais plenitude de vida. E lá no texto de Eclesiastes fala também que nós devemos então valorizar a família. Ele diz que ele viu um homem na juventude que gastou todos os seus bens com muitas mulheres, e ele viu que isso era vaidade, mas o melhor era que o homem ficasse com a mulher da sua juventude. Então, queridas irmãs, nós estamos vivendo um tempo difícil. Não vamos ficar mais nos enganados, porque a igreja, nesses últimos 20 anos no Brasil, se iludiu demais. Eu me iludi demais. A gente se iludiu, mas a gente deixou de estudar. E agora é a hora de nós estudarmos. Se você vai apoiar candidatos, primeiro leia o que o partido dele diz, porque ele vai ser regido pelo partido dele. Então nós precisamos estar muito atentos sobre isso. E nessa manhã que nós estamos falando sobre mães que vão ser vitoriosas, nós precisamos então já aí determinar algumas coisas para nós. Determinar que nós, as mulheres, as líderes dessa época, precisam cada vez mais estar mais informadas. Esse é o meu propósito, esse é o primeiro ponto que eu queria colocar, não está na mensagem, mas eu gostaria que vocês entendessem isso. Nós não podemos estar simplesmente sendo educados pela televisão e pelo jornalismo brasileiro. Não podemos. O jornalismo brasileiro essa semana
se levantando contra, porque a Dilma fez um despacho, agora um decreto, inserindo ideologia de gênero. Eu tenho certeza que todas as mulheres que aqui da nossa igreja acreditam que quando nasce uma criança, já, ali naquele momento já sabe se ele é homem ou se ele é mulher. Sim ou não? É isso, não é? Porque o que determina o sexo é a biologia, correto? Sim? Nossa, esse é um consenso nosso? A ideologia de gênero tenta dizer que não é assim. E muitas pessoas estão sendo influenciadas por essa vertente. Então começam a dizer então assim: não, rosa tanto faz para homem como para mulher. Aí um dia desse eu vi uma mãe que virou e falou assim: eu sempre vesti o meu menino de rosa. Ela estava educando o quê? Está educando o quê, irmãos? Está educando menino ou está educando menina? É difícil, né? Porque a gente já está influenciado com essa cultura permissiva, essa cultura do politicamente correto, essa cultura da ideologia de gênero. E nós precisamos resgatar a palavra de Deus para nós. A gente educa menino de um jeito e a gente educa menina de outro jeito. É assim que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus fala: para nós pais, para você mãe, ensine a sua criança no caminho em que ela deve andar, e quando ficar mais velho, não se desviará dele. Se você conhece uma mãe que tem esse problema de não saber educar menino e educar menina, nós temos a responsabilidade de orar, sentar, trazer para conversar e ajudar a educação de menino e de menina. As mães da nossa época estão sendo cada vez mais exigidas, cada vez mais exigidas. Nós tem um livro ali na nossa livraria da pastora Viviane. Ela esteve aqui 2 anos atrás lançando esse livro aqui, Como Educar Filhos. Se você ainda não adquiriu, adquira. Muitas sugestões importantes para as mães que queiram educar os filhos segundo o princípio da palavra de Deus. Então nós precisamos ter essa dedicação de estudo, de aprofundamento e de crescimento, principalmente diante de tantas coisas que estão acontecendo nos nossos dias. A segunda questão que eu quero falar para as mães que são vitoriosas é que as mães que são vitoriosas, elas vencem o desânimo. Você vai ver essas situações, mas você não pode se desanimar. Então, nós vamos citar o caso aqui de Agar, a experiência de vida de Agar. Gênesis capítulo 21, do versículo 14 a 20. Então, a palavra do nosso Deus conta dessa experiência. Agar era a concubina de Abraão. Sara, então, mandou que Abraão expulsasse Agar e o filho Ismael. Abraão, então, foi e mandou Agar embora. Agar com o filho. Só que Agar, ela, depois de caminhar e peregrinar pelo deserto, sem fome, com fome, sem alimento, sem proteção, ela ora assim no versículo 15: quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, a distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. O texto diz no versículo 17, querida mamãe que está aqui hoje: Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino
e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até ali, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Queridas, eu sei que mãe padece, sofre quando falta as coisas, sofre quando o filho pede uma coisa e não tem condição de dar, sofre quando o filho não chega em casa à noite, sofre quando o filho está doente, sofre quando não tem a ajuda do marido dentro de casa, sofre, padece. Mas Deus te trouxe aqui nessa manhã para que você entenda que você precisa vencer o seu desânimo. Amém? Fala assim comigo: eu vou vencer o meu desânimo. Não, pode ser sem fé, não dá, irmãos. Tem que crer. Ou você crê ou você não crê. Se você crê, você vai dizer isso com fé agora. Deus ouve as nossas orações. Escute isso. Deus está ouvindo a tua oração. Agora a pergunta é: você está orando? Você está clamando a Deus? Você vai educar o seu filho, mas é você que tem que orar pelo seu filho, pela sua família. Eu recebi uma poesia do professor Jean Jardim, e ele diz assim: és mãe porque tens útero para gerar filhos. Do teu útero saiu um filho, mas das tuas orações surgirá um servo de Deus. Lindo, né? Linda a poesia dele. É das tuas orações que o teu filho, que a tua filha será abençoada perpetuamente. Por isso não desanime. Olha o que o texto está dizendo: o marido abandonou Agar, ficou ela e o filho no meio do deserto, sozinho, desamparada. Mas o Senhor aprove o sustento, o cuidado, a proteção. Deus quer ouvir a tua oração, mulher. Deus quer ouvir a tua súplica. Entenda o quanto que é poderoso esse gesto e esse ato de orar. Vence o desânimo. Segundo, mães vitoriosas aprendem com os erros. Sara, uma mãe que errou, mas foi exortada por Deus. Sara se arrependeu. Sara aprendeu com seu erro. E Sara então faz parte da galeria daqueles que têm fé. Hebreus 11:11. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Deus não desamparou Agar e Deus não desamparou a Sara. Tem muita gente que tem problemas, né, com ciúmes, tem problemas de autoimagem, tem problemas de não se achar. Eu estou me achando feia, meu marido não vai gostar mais de mim. Quantas vezes a gente ouve essas coisas? A gente ouve mulheres que ficam sofrendo com o que está acontecendo,
e erram por causa disso. Sara errou. Sara não confiou na promessa de Deus. Sara falou, foi Sara que induziu Abraão a se deitar com Agar e consumar e ter um filho com Agar. Olha aonde vai a falta de fé. Deus te trouxe aqui hoje para você restaurar a sua fé, amém? Amém mesmo? Para você aprender que a sua fé não pode ser jogada fora, não pode ser desprezada. Deus abriu o ventre de Sara, na velhice, na impossibilidade, na dificuldade, na falta de fé, na incompreensão. Deus usou de misericórdia com Sara. E o texto de Hebreus diz que a própria Sara, às vezes a gente quer consertar o mundo, não é verdade? A gente quer arrumar a casa, a gente quer arrumar as coisas, quer se arrumar lá no médico, né? Vai lá, faz a cirurgia estética, quer coisas melhores, a gente quer arrumar o mundo do lado de fora. E arrumar o mundo do lado de fora não resolve nada, porque o mundo que precisa ser arrumado é do lado de dentro, amém? É o seu mundo do lado de dentro que precisa ser arrumado, minha irmã. É o seu coração que precisa confiar em Deus, que precisa se satisfazer no Senhor, que precisa se encher de Deus. É Deus que tem que ser a tua alegria, amém? Você pode falar: Deus é a minha alegria, Deus é a minha paz, Deus é o meu amor. Só quando essas três verdades estiverem de fato curadas e ajustadas na tua vida com o Senhor, o teu mundo externo será arrumado. Mas enquanto a tua alegria não for o Senhor, enquanto a tua paz não for o Senhor, enquanto o teu amor não for o Senhor, nada do lado de fora vai estar bem. Mas quando o Senhor for a tua paz, for a tua alegria e for o teu amor, tudo mais, escuta isso nessa manhã, em nome de Jesus, tudo mais estará no lugar certo, no lugar devido, porque o nosso Deus não desampara. Terceiro e último, é o quarto, né? Que o primeiro eu falei que mães que vencem precisam estudar bastante nessa época. Quarto, enfrenta a dificuldade. E o exemplo é Joquebede, a mãe que confiou em Deus. O que ela fez? Pegou o filhinho, o nenezinho, escondeu, arrumou a cestinha, betumou, colocou o nenezinho lá e ficou confiando no Senhor. Eu acho a história de Joquebede uma história fascinante, principalmente para essa época que a gente vive, essa época do consumismo, essa época da insatisfação, essa época que nada não nos preenche, não é verdade? Nada nos preenche. A gente quer sempre alguma coisa melhor, a gente quer sempre mais. Isso é consumismo. O consumismo está cada vez mais puxando a gente para esse caminho, esse caminho da insatisfação, esse caminho que a gente não se satisfaz, não tem alegria no Senhor, não tem paz, está sempre insatisfeito. Agora quem tem o Senhor
está alegre, está feliz, está com Deus, está em paz, tem uma palavra. E como as mães hoje em dia precisam ter palavras boas, palavras motivacionais para os seus filhos, palavras de inspiração para os seus filhos. Essa semana a coordenadora lá da nossa escola postou no Face dela que uma mãe chegou na escola, não na escola onde minhas filhas estudam, numa outra escola. A mãe chegou lá e falou para a professora assim: chega dessas besteiras que vocês ficam fazendo aqui. Eu não aguento mais essa papelada que vocês ficam fazendo meu filho pintar e levar para mim. Eu não quero mais isso, porque chega lá eu já jogo no lixo. E o menininho estava lá na semana, e o menininho falou assim: eu não vou pintar não, professora, porque minha mãe não gosta. E a professora virou e falou assim: mas eu gosto. Aí o menininho disse que abriu um sorriso, virou e falou assim: eu posso fazer para a senhora? Pode. Eu queria tanto que a senhora fosse a minha mãe. O que foi plantado no coração dessa criança? O que foi plantado no coração desse filho? O que foi plantado ali? Quando esse menino ficar mais velho e a mãe envelhecer e a mãe for abandonada, será que ela vai ter o direito de reclamar? A nossa palavra, a palavra de Deus já diz, tem que ser sempre temperada. Se houver louvor, não é assim? Se produzir paz. A gente não pode olhar para a dificuldade e falar que é o fim. Hoje eu estava falando isso com a Soraya, ele estava vindo no carro, estava falando assim: Soraya, tem gente que vê um problema, já acha que é um fim, já acha que é a última coisa, que não tem mais jeito, E eu falei para ela: tudo tem jeito. Para pensar. Pensa aqui comigo um pouquinho nessa filosofia matinal minha da Soraya. Tudo tem jeito, não tem? Eu quebrei financeiramente. Aí um dia desse eu estou aqui andando, encontrei com um amigo meu, perdeu o emprego, estava desempregado e tal. Foi lá, comprou 2 quilos de farinha, pegou um ovo e tal, foi lá, fez 6 bolos, estava lá vendendo os bolos, vendeu os bolos. Agora eu vou pegar aqui, vou ali, vou comprar o leite da minha filha, a fralda da minha filhinha que nasceu. Tudo tem jeito. Sem Deus nada tem jeito. Mas com Deus, se você é cristã, se você está aqui hoje louvando a Deus verdadeiramente, então tudo tem jeito, amém? Joquebede, estavam matando todos os meninos. Joquebede creu que tinha jeito. Mãe, presta atenção numa coisa que eu quero te dizer aqui hoje. Querida mamãe que está aqui hoje, a fé pode morrer em todos os corações, menos no teu. Não permita que a fé morra no teu coração, jamais. Sempre crê, sempre acredita, enfrenta a dificuldade, de fé, em nome de Jesus. Se você quer ser uma mãe vitoriosa, ou se você quer ser um crente vitorioso, olha para esse tempo e se prepare cada vez mais nesse tempo. Não vamos ser engolidos e induzidos pela mídia brasileira. Vamos nos preparar cada vez mais. Não vamos ficar indo com a onda desse tempo. Vamos vencer o desânimo, porque o Senhor ouve as nossas orações, amém? Vamos a cada dia aprender com os nossos erros, nos arrependendo e recomeçando novamente, porque o nosso Deus é o Deus das novas oportunidades. Vamos enfrentar as dificuldades com fé diante do nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador, amém?